Queridos amigos, nesta aula nós vamos continuar falando sobre corrente alternada trifásica. Nós vamos verificar aqui como que acontece a questão da soma das fases, que é sempre igual a zero. Então, não saia daí. Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana e sou técnica em eletrotécnica. Antes de entrarmos no nosso assunto aqui, eu tenho um recado bem rápido para vocês. O nosso curso completo, Eletricista Instalador, vai abrir nova turma, agora dia 8/7 de 2019, ficará aberto para se matricular durante 7 dias. Então, abre dia 8/7, fecha dia 14/7. Então, mais informações sobre o curso Eletricista Instalador com certificado, o link está na descrição deste vídeo. Clicando nele, você tem acesso à nossa equipe que estará tirando todas as suas dúvidas acerca do curso. Então, voltando aqui ao nosso assunto. Primeira coisa, num sistema trifásico, cada fase é uma onda senoidal, conforme a nossa imagem aqui. E cada fase está defasada de 120 graus das outras duas fases. Então, observe, nós temos aqui um círculo perfeito e nós sabemos que se o meu círculo ele começa aqui, por exemplo, aqui é zero, e ele voltando, dando uma volta completa e voltando a este ponto, eu dei uma volta de 360 graus. Então, observe, vamos dizer que aqui é a minha fase A, fase B e fase C. Isso representa exatamente o que eu acabei de falar. Uma das minhas fases está defasada de 120 graus das outras duas fases. Então, entre a fase A e a fase C aqui, eu tenho um ângulo de 120 graus. Da mesma forma, a fase A em relação à fase B está também defasada de 120 graus. A fase B da fase C, 120 graus. Se eu tenho aqui 120 graus, mais 120 graus, mais 120 graus, eu dei uma volta de 360 graus. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Observe aqui a minha fase A. A minha fase A começa aqui no zero, e o seu ciclo completo vai contar com meio ciclo positivo, mais meio ciclo negativo. Então, partiu aqui do zero. Quando ela completa o ciclo completo dela é uma volta de 360 graus. Agora, tomemos aqui a fase B para entender o que eu quero dizer sobre a defasagem de uma fase em relação às outras duas fases. A minha fase B, ela inicia o seu ciclo positivo aqui. Já a minha fase A iniciou aqui no zero. Iniciou a minha fase A, somente 120 graus depois é que inicia o ciclo positivo da minha fase B. Então, a minha fase A iniciou seu ciclo positivo aqui, 120 graus depois é que iniciou o ciclo positivo da minha fase B, 120 graus depois da fase B é que iniciou o ciclo da minha fase C. E se nós imaginarmos que o nosso desenho continua, após 120 graus do início do ciclo positivo da minha fase C, novamente está iniciando aqui o ciclo positivo da minha fase A. E elas ficam alternando assim, meio ciclo positivo, meio ciclo negativo. E a minha fase B está afastada, defasada, 120 graus da minha fase A e também está afastada 120 graus da minha fase C. Agora, analisando aqui a nossa figura, nós vamos ver que a soma, se nós tomarmos qualquer momento aqui, nós vamos analisar cada uma das fases, qual é o seu valor naquele instante que nós tomarmos, e nós vamos ver que a soma destes valores vai ser sempre igual a zero. Se daqui aqui eu tenho 120 graus, a metade de 120 graus vai ser 60 graus. A metade de 60 é 30, então eu teria aqui 30 graus, aí 60 mais 30, seria bem o meio aqui, eu tenho 90 graus. Então, nós vamos tomar este instante aqui, 90 graus. Fase A mais fase B mais fase C.
Então, neste instante aqui que nós tomamos, exatamente 90 graus, a minha fase A está no seu valor máximo, seu valor de pico. E vamos trabalhar aqui como se o nosso valor máximo de tensão fosse 5 volts. Então, a minha fase A é 5 volts. Agora, qual é a situação da minha fase B neste instante aqui que nós tomamos, de 90 graus? Ela está com seu valor de 2,5 volts negativo. Então, a fase B, menos 2,5. E, por fim, a minha fase C. A minha fase C, neste instante aqui de 90 graus, também está com seu valor de 2,5 volts negativo. Então, é menos 2,5 volts. Agora, somando estes valores, 5 mais menos 2,5 mais menos 2,5 é igual a 0 volts. Agora, vamos tomar outro instante qualquer. Vamos pegar aqui 180 graus. Então, aqui está o momento que tomamos, 180 graus. E qual é a situação da minha fase A? A minha fase A está com exatamente 0 volts neste instante. E a minha fase B neste mesmo instante, minha fase B, ela está exatamente aqui, ó, 180 graus. A minha fase B está com seu valor de aproximadamente 4,33 volts. Então, a fase B está com 4,33 volts positivo. E agora, neste instante que tomamos, a minha fase C, ela está exatamente com o mesmo valor da minha fase B, porém a minha fase B está no sentido positivo e a minha fase C está aqui no sentido negativo, então é menos 4,33 volts. Agora, somando isso aqui, 0 mais 4,33 mais menos 4,33 é igual a 0 volts. Então, aqui está, a qualquer instante, qualquer momento que você tome aqui, o resultado vai ser sempre igual a 0. E o mesmo processo você faz com a corrente. A soma delas vai ser igual a 0. Esta foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir e também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. É lógico, se você ainda não for inscrito. Um abraço, fiquem com Deus.